Terça-feira eu não gravei no final do dia, tô gravando agora. Segunda-feira a gente não operou. Então o dia abriu aqui, lá por volta dos 5h40. E aí ele fez essa queda e começou a subir. Então aqui foram minhas primeiras operações. Então quando ele fez esse pino e ele voltou na metade dele, eu entrei vendido. Entrei vendido com 2 contratos e peguei uns 3 pontos aqui. E aí ele voltou, pegou minha ordem e voltou a subir. Então ele já fez a oscilação que eu queria. E aí aqui eu já entrei comprado e peguei mais uns pontinhos. Então nessa operação eu fiquei com, depois dessas duas operações, eu fiquei com uns R$110 positivo, próximo da minha meta. Então minha próxima operação foi entrar com um contrato. Então ele tinha feito essa pernada toda aqui, de baixo. Então eu entrei com um contrato vendido aqui, achando que ele ia fazer o respiro e continuar na tendência de baixa. Então eu entrei somente com um contrato aqui, porque eu precisava de pouco para parar e porque eu sabia que ele podia voltar até essa região onde ele foi aqui. Então aqui era meu limite. Então eu entraria só com um contrato para ir aumentando a mão, 2 contratos, 3 contratos. E nesse ponto aqui, se ele rompesse esse topo aqui, eu estopava. E mais, felizmente, ele não aconteceu. Então eu vendi um contrato aqui, ele continuou indo contra, vendi outro, continuou indo contra, vendi outro. E aí aqui estava meu stop, ele quase pegou meu stop. Aqui ia ficar em torno de R$200 negativo. Ia tomar todo o positivo que eu estava aqui e ia ficar negativo. Felizmente não aconteceu isso, ele voltou. Então aqui eu zerei um contrato, aqui eu zerei outro e aqui eu zerei esse último. Então eu fui fazendo essas operações, meu preço médio ficou aqui. Então aqui eu zerei fora do meu preço médio ainda, aqui também, e aqui eu fiquei com R$80 positivo. Então depois dessa operação toda eu acabei perdendo ainda. Mas aí aqui eu tinha R$80 positivo. Então fiz mais 2 operações durante o dia, lá mais no final da tarde. Depois que ele fez esse candle azul, que rompeu esse topo aqui, esse próximo voltou na metade dele, eu comprei. Aqui tinha esse topo para trás, aqui eu fiz o contrário. Ele estava subindo, então achei que ele ia testar esse topo e voltar um pouco. Então ele testou o topo, eu vendi. Ele quase me estopou aqui, mas aí ele voltou e aqui eu zerei esse contrato que eu vendi, peguei poucos pontos. E aqui ele rompeu esse topo, começou a subir, então ele subiu, voltou na metade desse candle, eu comprei. E aí aqui eu zerei. E aí por último, ele tava vindo, ele fez esse martelo, esse hammer para baixo, eu vendi. E aí eu vendi e peguei mais alguns pontos aqui. Então no final do dia eu terminei com R$190. Aqui foi uma operação praticamente no 0 a 0, porque eu achei que ele ia voltar, mas ele não voltou. Ele foi romper. Ele rompeu e ficou sambando aqui. Eu zerei no 0 a 0, porque como ele tinha rompido, a chance dele voltar era baixa. Então aqui eu saí no 0 a 0. Então essa foi uma operação positiva, aqui foi positiva. Aqui foi uma positiva, essa daqui no 0 a 0 praticamente, e essa daqui negativa. E aqui atrás foram 2 positivas. Então fechei o dia com R$190. Vamos jogar na planilha. Então nessa terça-feira foram 8 operações, só que dessas 8, 2 a gente saiu no 0 a 0. Então não vou considerar elas aqui. Então considero só 6. Dessas 6 operações a gente acertou 5 e errou uma. Então a gente ficou aí com um saldo de R$190. E de taxa, vamos lá na corretora. Aqui no extrato financeiro da corretora a gente tem uma notícia boa, que a Clear estornou pra gente o que a gente gastou na contratação da plataforma Trade. Que ela tem uma promoção que se você opera cerca de 200 contratos, eu acho, por mês, ela te retorna o valor da contratação da plataforma. Então nessa terça-feira a gente chegou nessa quantidade de contrato, então ela estornou para mim aqui os R$19 que eu paguei na contratação da Trade e os impostos referentes a isso. Então todas essas taxas de 1,48, 26,52, 14,62, tirando esses 19 e esses 2 que estornou pra gente, vai dar um total de 21,59. Então aqui de taxa foi cobrado menos 21,59. A gente terminou aí com R$1.696,91. Então próximo dia.
quarta-feira, dia 8/7, a gente começou as operações aqui. Foi quando eu abri o notebook, ele estava nesse movimento de baixa. Então, foi 10 minutos de operação, eu já parei na meta. O mercado abriu aqui, e aí ele ficou oscilando aqui, e aí ele fez esse movimento de alta. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, tracei as linhas de Fibonacci nesse movimento de alta. Daqui, linha de Fibonacci, que indicador, linha de Fibonacci, tracei as linhas de Fibonacci daqui até aqui. Aí na retração de 61,8% de Fibonacci, eu coloquei uma ordem de compra. Aqui eu comprei um contrato só. Minha intenção era sair aqui na metade desse candle vermelho. Então eu imaginei que ele ia descer, chegar aqui, ele ia voltar pelo menos até a metade desse candle. Então aqui eu comprei um contrato. Daqui pra cá tinha cerca de 10 pontos. Então eu pegaria R$100. Então com um contrato. Então bastava um contrato, não precisava arriscar mais que isso. Então comprei um contrato aqui. E aí o mercado bateu aqui, pegou meu contrato e subiu e fez esse doji. Quando ele fez esse doji, foi uma coisa que reforçou mais ainda que eu deveria entrar comprado aqui. Então eu comprei outro contrato. Então eu fiquei comprado em 2 contratos. E aí chegou nessa região, eu zerei os 2 contratos. São essas 2 ordens de venda. Então aqui eu já estava com R$175 positivo. Já alcancei os 10% hoje. Então parando por aqui. Vamos jogar na planilha. Foram então só 2 operações. Dessas 2 a gente acertou as 2 e não errou nenhuma. 100% de acerto. A gente ficou com um saldo de R$175 e de taxa foi cobrado R$1,70, R$3,12 e R$1,72, que dá R$6,54. Então 175 positivo e de taxa menos 6,54. Então a gente terminou aí com 1.865,37. 1.865,37. Próximo dia. Dia 9/7, quinta-feira. Quinta-feira a gente fez 2 operaçõezinhas. Então o mercado abriu aqui. E aí ele fez esse movimento de baixo, fez esse movimento de alta. E aí eu abri a tela, tava mais ou menos aqui o mercado. Então a primeira ordem minha foi o que? Foi vender aqui, ó. Por que eu vendi aqui? Ele fez esse pino de baixa. E aí aquela ordem que a gente está acostumado a fazer. Quando ele faz um candle maiorzinho de força, a gente entra na metade do candle. Então esse pino estava subindo, eu botei uma ordem de venda na metade desse. Então aqui eu vendi e chegou aqui embaixo eu zerei. Então aqui eu peguei 4 pontos. E como eu estava com 3 contratos, R$120. E aí depois o mercado ameaçou subir de volta. Minha segunda ordem, minha segunda entrada foi aqui, ó, testando esse topo. Então eu botei uma ordem de venda aqui testando esse topo. Então na hora que chegou aqui eu vendi. E aí ele desceu 2,5 pontos, eu já zerei porque já estava na meta, nos R$195. Então parando aí por hoje e vamos marcar na planilha. Então nessa quinta foram 2 operações, as 2 positivas, nenhuma negativa. E aí a gente fez R$195 e de taxa foi cobrado isso aqui, ó. Aqui 1,80, 9,36, 5,16, que vai dar 16,32. Então menos 16,32. Então terminamos aí a quinta com R$2.044,05. Sexta-feira, galera. Sexta-feira eu não gravei porque enquanto eu tava operando, comecei a operar perto do fechamento e aconteceu um problema que começou a pegar as ordens lá na plataforma e não tava zerando as ordens mais. Aí eu vim aqui na corretora, entrei em contato com eles, com esse balãozinho aqui, ó, atendimento. Aí você inicia o chat, pedi para eles zerar pelo chat. Aí a menina zerou pelo chat e aí continuou rodando e aconteceu um rolo danado. Porque aqui na corretora mostrava um valor, tá vendo? Tá mostrando que eu fiquei 290 positivo. Já na plataforma mostrava que eu tava 400 e tanto positivo. E aí depois do dia de sexta eu vim aqui em extrato financeiro. E aqui no extrato financeiro tá falando que vai ser lançado somente 120. Então eu vou acreditar no que tá aqui no extrato financeiro e preencher pelo extrato financeiro. Então aqui tá aqui eu
vai ser lançado 120 positivo, que vai ser cobrado 43 mais 24 mais 50 centavos de taxa, que dá 68,28. Então aqui preenchendo a planilha, deu que no dia de sexta-feira foi R$120 positivo e 68,28 de taxa. E as operações, não faço a mínima ideia de quantas operações foram consideradas, mas provavelmente consideraram bastante operações, porque a taxa veio altíssima. Então é isso aí, se acontecer alguma mudança eu aviso na semana que vem. Então aí, só fechando a semana, essa semana a gente terminou com 2.095,77 e começou com 1.528,50. Então essa semana a gente cresceu nosso capital 37,1%. Foi uma semana boa, todos os dias positivo. Embora sexta-feira eu queria ter operado mais, mas depois que aconteceu esse rolo eu preferi deixar quieto e ver o que ia acontecer depois. Mas a gente tá sujeito a acontecer essas coisas. Então, esse dia aqui tá até marrom, porque esse dia era feriado nos Estados Unidos. Eu achei que provavelmente não teria mercado de dólar aberto, mas aqui no Brasil funcionou normalmente, quinta-feira, então eu operei e marquei aqui na planilha. Então essa semana a gente terminou com mais de R$2.000. Então meio que desde que a gente começou com 762 e já estamos com 2.000 rumo ao milhão. Então não esquece de clicar no like aí, no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e até semana que vem. Fui!